você está dormindo, na hora que você está no trânsito, a bala perdida vem para te atingir, ele bota o anjo. Então ele está trabalhando. Então, para começar com vitória, né? Depois dessa palavra, ele dá para Liciane, né? Glória a Deus, aleluia! Quem está alegre pela nossa irmã? Glória ao Senhor, aleluia! O choro dura uma noite. Glória, mas pela manhã vem a alegria do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Olha, irmão, me perdoa, eu só deixo orar, passar mal e não estou entendendo, né? Eu quero até pedir perdão dos irmãos, porque eu tenho me ausentado muito. Eu tenho me passado muito mal, eu tenho passado pelo processo, né? Esse dia está sendo bem difícil. Mas eu tenho buscado de orar pelos irmãos. Eu estou aqui fisicamente, mas eu estou em espírito com os irmãos. E eu queria, antes de tudo, eu queria botar um louvor. Oh, glória, Senhor. Senhor. Há 5 anos atrás eu recebi uma revelação. Uma pastora falou a busca dos dons, né? E eu recebi uma revelação e uma irmã nossa, Mariana, ela está aqui. Eu estava separada do meu esposo e ela falou comigo: Lei, eu estou sonhando 3 noites seguidas com você. E o Senhor manda eu cantar para você essa música. Só que assim, há 5 anos atrás, aquilo assim, para mim foi outra coisa, irmão, vou ser sincero, porque a gente não entende o agir de Deus, né? A forma que o Senhor faz. E hoje, quando a minha promessa, aquilo que o Senhor falou comigo, está sendo gerado dentro de mim, eu entendi o que Deus queria falar. Porque naquele louvor o Senhor já tinha dado o início, o meio e o fim. Eu que não entendi o que Deus estava querendo falar comigo, falei isso no meu coração. E há 3 anos atrás eu casei, gerei uma menina. E no parto eu perdi a minha filha. E eu acreditava que a minha filha era filha da promessa, porque eu tinha uma promessa de gerar. Mas a todo momento, todas as vezes que eu recebi uma profecia dentro da igreja, o Senhor sempre contestava comigo e falava assim: eu te vejo que está segurando um menino. E quando eu engravidei de uma menina, minha mente bugou. Eu falei: é Deus, não é Deus? O que é de Deus? O que não é de Deus? E aí o Senhor começou a trabalhar dentro de mim, me ensinar como entender e confiar no que Ele fala. Porque quando o Senhor declara uma promessa na nossa vida, Ele só fala a palavra. Ele não te fala o que você vai passar até você chegar ao cumprimento da promessa. Quando o Senhor falou para mim assim: eu vou te fazer gerar e vou te dar um menino, o Senhor não me falou que eu teria uma gestação, que eu perderia minha filha na mesa de parto e que depois de 5 anos eu geraria o Samuel como hoje eu gero. E há 5 anos atrás, quando eu falo assim do Samuel, antes dele ser gerado, ele já tinha nome. Porque o Senhor já tinha dado nome. Aleluia. Oh, glória. Quando a irmã Mariana me entregou essa coisa, para mim era loucura. Para mim era coisa da carnalidade, era coisa do homem. Não era nada de Deus, irmão. Porque a gente é homem e a gente não entende como Deus faz as coisas. E hoje, eu vendo toda a minha história, eu casei, eu perdi minha filha, tem 3 anos que eu não tomo remédio, muita palavra, a pastora me entregou, todo mundo aqui em oração me busca e hoje eu estou gerando um Samuel. Hoje eu vejo na minha vida o cumprimento do que Deus falou. E o Senhor falou comigo: ele erra? Ele não erra. Ele falha, ele não falha. Ele só nos diz pra gente qual vai ser o processo. Então, se você está passando no processo, como eu também estou, eu não fui consumada ainda. Né? Eu creio que está tudo no controle do Senhor. Se o Senhor falou que Ele vai fazer, porque Ele é fiel. Glória a Deus, mas aleluia. Creia, irmãos, creia, porque é totalmente fora da nossa realidade. Quando o Senhor te dá uma promessa, quando o Senhor entrega algo sobre a tua vida, é totalmente fora do que você está vivendo. E para mim, passar por esses 5 anos foi um processo. Foi um processo de choro, foi um processo de perda, foi um processo de tudo. Imagina você criar uma coisa, você gerar uma família, você casar, você montar um choval, você bordar tudo para tua filha e chegar no parque do Senhor levar. Mas em nenhum momento eu perdi a minha fé, porque eu sei o Deus que eu sei. Glória a Deus, Senhor. Quando todo mundo me julgava, todo mundo me condenava, todo mundo jogava na minha cara: mas esse é o Deus que tu serve? Eu não quero seguir esse Deus. Um Deus aleluia, Senhor. Um Deus que tira o teu filho na hora do leite. Eu falava: eu não vou negar Glória o meu Deus. Deus. Porque Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E hoje, depois de 5 anos, eu entendo. Hoje eu falo para você, foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Aleluia, glória a Deus. Hoje eu conheço o Senhor de ouvir Deus falar comigo. E eu não preciso que ninguém venha falar comigo. E falar: é muito bom. Como a pastora falou, o Senhor, desde todo momento, o Senhor vem me dando sinais. A pastora fez uma coisa linda. A mês passado eu estava
com uma dúvida já, a ministração tinha atrasado 2 dias e a gente subiu no monte. Aí eu falei assim pro Senhor, Senhor, fala comigo, tira essa dúvida do meu coração, eu sei que Deus consigo. Eu tenho um pai que ele fala comigo quando eu fecho meu quarto e eu me ajoelho, eu me humilho, ele me responde. Glória Ele a estava Deus. lá no monte, eu botei a mão na minha barriga, assim que a pastora veio, a pastora falou assim, cada um vai pro seu cantinho orar. Naquele momento eu botei a mão na minha barriga e falei assim, Senhor, se tu é Deus que fala, usa a boca dessa mulher, que eu sei que tu usa comigo. Eu não quero ouvir uma profecia, eu não quero que o pastor me revele nada lá embaixo, eu não quero sair com Deus dessa forma. Eu falei, eu só quero que tu me fale uma palavra na boca dessa mulher, que é para mim saber que tu tá comigo. Glória a Deus. Eu já tinha uma suspeita que eu tinha mal, que eu estava gerando. E naquele momento ali eu virei para todo mundo se juntou um monte de novo e ela começou a orar e nós começamos a clamar. E o Senhor entregou para ela uma visão de cada uma daquelas pessoas que estavam ali. E dentro da minha visão, ela olhou para mim e falou assim, Alessandra, a visão que eu tive contigo era muito estranha. Eu olhei para a pastora e falei, ai meu Deus, meu coração começou a palpitar, né? Porque eu tinha suspeita que eu estava gerando. Mas eu não tinha certeza. Antes de eu buscar o exame do médico, eu fui buscar a Deus. Glória ao Senhor, aleluia. Glória a Deus. Glória! Glória ao Pai. O diagnóstico do médico, pergunto Deus. Glória, Senhor, aleluia. Ele fala com a gente. Glória a Eu Deus. falei assim, Senhor, eu não vou fazer um exame, eu me recuso a fazer um exame. Não vou falar depois de fazer, mas primeiro eu quero ouvir da tua boca se eu estou gerando meu milagre. E eu orei, falei com o Senhor, eu virei para a pastora, ela falou assim, Leisa, não é incrível. A visão que eu tive contigo foi muito engraçada. Eu falei, por que, pastora? Ela, porque eu te via dentro de uma caixa. E eu falei assim para o Senhor, foi muito específico, mas a gente tem que aprender a orar. Eu falei para o Senhor, eu só quero uma palavra. Confirma para mim através de uma palavra. Eu não quero nada, eu não quero, portanto que todos nós aqui conhecemos, o pastor Rogério do Monte, ele entrega a revelação para todo mundo. E nesse dia eu falei com o Senhor. Falei, Senhor, se teu pai que tu me ouve, eu não quero ouvir nada da boca dele. Eu não quero nem Glória, Senhor, aleluia. eu falei, eu não quero que aquele homem me entregue nada no monte, eu só quero que a pastora, que saia da boca da pastora uma palavra sobre o que eu estou passando e uma confirmação vinda do céu. E a pastora falou para mim, Alessandra, eu te via dentro de uma caixa muito grande, no qual você ia diminuindo. E quando ela começou, você ia diminuindo, a lágrima já estava escanando no olhar. Porque ela falou assim, no final você virava um feto. E ela não sabia, eu não tinha falado nada para ninguém, no momento nem o meu esposo sabia, só estava eu e Deus. Glória a E eu falei, Senhor, tu é muito fiel. Aleluia, meu Pai. A pastora falou assim, você está entendendo? Eu falei, pastora, as coisas de Deus é maluca. Não contei para ela, não falei, as coisas de Deus é doida. Mas eu entendi o que Deus queria falar comigo, porque eu pedi para ele, só não confirma nenhuma palavra. E ele falou para mim, você virava um feto, era tudo que eu precisava saber. E naquele momento ali eu tive a certeza que eu estava gerando a minha promessa. Nós descemos do monte, quando a gente desceu do monte, o pastor revelou para todo mundo, mas ele não falou nada comigo. Glória a Deus. Sabe por que ele não falou nada comigo, irmão? Porque quando eu falei com Deus, eu abri o meu coração e falei, eu não quero ouvir nada da boca de ninguém. Eu quero ouvir da boca da minha pastora. Por que é minha pastora? Ela que ora comigo. Eu sei as noites que ela passa, que ela clama, que ela bota o nome do meu marido, o nome da minha família no altar da casa dela. E se no momento que o Senhor for dar honra, ele tem que dar honra para os que estão contigo, não é para os que vêm de fora, não. E eu falei, Senhor, tu é fiel. Naquele momento eu chorei, porque eu sabia que Deus estava falando comigo. E eu falei assim, Senhor, eu sei que grandes coisas tu tem para fazer na minha vida, Pai, mas eu estou com muito medo. Eu estou com muito medo. Por que eu estou com muito medo? Porque o Senhor, ele falou. Eu falei assim, o Senhor, ele falou de tudo. Mas eu já perdi uma filha com 48 horas do segundo tempo. E começou a entrar aquela aflição dentro do meu coração, e quando foi na outra semana, eu falei assim, pastora, alguns irmãos sabiam, só a pastora, comecei a pedir pela oração, depois eu contei para ela. E na outra semana a gente subiu um monte de novo, e eu falei assim, Senhor, se é tu, como tu fala comigo, tu vai falar na boca desse homem que essa é a promessa. Eu quero ter a certeza. Eu quero ter a certeza que essa é a promessa que tu fez na minha vida. Porque eu tinha a promessa do Samuel, mesmo sem eu saber que seria um menino. Oh, glória, Senhor, aleluia. Glória a Deus. E eu falei, aí desci no monte, estava um monte de irmãos aqui. E quando o pastor dele falou, eu também parei e falou assim, fica tranquila, eu vejo você segurando o bebê. E você vai brincar muito com esse bebê.
Aleluia. E aí eu comecei a chorar, eu falei, olha como Deus ele é fiel. O Senhor só falou assim pra mim, é o cumprimento da minha promessa. E a todo momento eu orando, eu falando com o Senhor, eu falei, Senhor me guarda, o Senhor me protege. A gente sabe que no geral uma promessa dói. O mundo espiritual é muito real, ele é muito mais além do que a gente imagina. E eu falei assim, Senhor me guarda, me protege. E eu todo momento eu profetizando, e eu botava a mão na minha barriga e eu falava assim, vai ser o Samuel, vai ser a palavra do Senhor ligada sobre a minha vida. Eu não quero que eu quero a tua palavra. Oh, glória, Senhor, aleluia! Eu falei, Senhor, eu não vou te pedir nada além do que tu falou que ia fazer na minha vida. Porque eu não quero nada que esteja no meu controle, eu só quero o que tu me prometeu. Tu me prometeu Samuel. Glória a Deus. Restituir a minha casa, tu restituiu. Senhor não mente, Senhor não falha. E eu comecei a declarar, eu comecei a profetizar, eu comecei a falar no mundo espiritual, e eu entrei numa batalha espiritual. Eu falando, no fundo eu não vou mentir, eu queria uma menina. Porque eu tinha um projeto frustrado. Onde eu fiz todo um enxoval, eu comprei laço, eu botei toalha, eu fiz tudo. E eu não tive a minha filha para cuidar. Então, eu vou ser verdadeiramente para vocês, o Senhor me curou. Mas a gente é um ser humano, a gente fica com uma frustração. Então, até essa semana eu ainda tinha um pouquinho assim, sabe, daquele coisa assim dentro do coração, que saísse uma fumaça rosa, de falar assim, ai, Senhor, tu é maravilhoso, tu ouviu o desejo do meu coração. Mas eu tinha uma promessa, e a minha promessa já tinha um nome. E aí, o desejo do nosso coração, ele não muda aquilo que o Senhor declarou para a tua vida. Tudo que o Senhor falar, ele cumpre exatamente o que ele fala para você. Porque ele não é filho do homem para mentir. O Senhor, ele não mente, ele não muda, ele não faz nada. Ele faz tudo exatamente como ele fala para você que ele vai fazer. E aí, quando foi essa semana, a pastora foi lá em casa orar, tô passando muito mal, a pastora foi lá. Aí a pastora começou a orar, Deus deu uma visão para a pastora de uma criancinha correndo até meu esposo, se escondendo na perna dele. Aí meu esposo era muito, meu esposo era bem filho. E a pastora falou assim, ih, Cristo, eu vi ele correndo e agarrado na tua perna. E ele se escondia para não deixar a gente ver. Porque eu brinquei com a pastora e falei assim, pastora, Deus não falou contigo que é meu filho, não? Aí ela começou a rir. Aí ela falou assim, tá. Eu olhei pra cara dela assim, ela disse, na visão que Deus me deu, ele se escondia. Ele não deixava eu reconhecer como é que ele era. Eu falei, nossa, pastora, meu Deus, eu tô orando tanto pra Deus, só sei lá, né? A gente fica, né, naquela expectativa, né? Deus fala comigo, é isso mesmo. Aí a pastora falou assim, aí eu fui fazer um vídeo hoje, o exame chegou na sexta-feira. Só que ele era lourinho. É, o bebê era lourinho, a pastora falou, tá? Vamos ver, gente, ele nasceu, eu creio, Deus não mente não. Aí a pastora falou, ele é lourinho, do cabelo cacheadinho assim. Tem alguém na família? Eu falei, tem, pastora, eu vou fazer igualzinho. Aí minha sogra procurou uma foto lá que é igualzinho, a pastora descreveu o meu sogro bebê. Aí eu falei, gente, que loucura. Aí tá, mas passou. Aí a pastora falou assim, eu vou fazer um vídeo. Falei, pastora, no domingo eu vou acordar cedo, o exame da ciência estatal já saiu. Vou para um lugarzinho bonito e vou fazer um vídeo. Irmãos, eu vou ser bem sincera para vocês, eu não queria postar nada da minha gravidez. Se dependesse de mim, eu teria escondido tudo. Se dependesse da minha vontade humana, eu teria chegado aos 9 meses de minha meu filho, eu não ia postar nada. Só que o Senhor apareceu dentro do meu quarto comigo, que no mesmo lugar onde foi a minha vergonha, ele me daria. Aleluia. E se eu não abrir a minha boca para me falar aos 4 ventos do que o Senhor tem feito na minha vida, eu não estou sendo fiel ao que Ele tem feito para mim, eu não sou merecedor. Porque se no momento que o Senhor te der uma bênção, no momento que o Senhor te passar por um processo, no momento que o Senhor fizer algo, você não voltar a glória para o Senhor, porque é só Ele. Você não é digno do que você está recebendo. E o Senhor palestrou comigo. Eu falei, Senhor, deixa eu esconder, eu não quero falar, porque eu sei vergonha no público, vai ser na Record quando eu perdi minha filha. O meu Instagram ele foi de mil pessoas para 5 mil pessoas. A minha visualização chegou a 40 milhões de pessoas, 40 mil pessoas vendo vídeo da morte do meu filho. Então você pensa assim, foi muito feio. Onde eu passava, as pessoas apontavam para mim dentro do Guanabara, a menina que perdeu o bebê. E quando eu entrei dentro do quarto, eu comecei a falar assim, Senhor, mas eu não estou conseguindo esconder o trabalho que o povo do Senhor faz para mim, tu está escondendo por quê? Se é agora através do que eu estou fazendo na tua vida que as pessoas vão crer que eu verdadeiramente
Oh, glória, Senhor. Aleluia. E hoje, quando eu fiz o vídeo que saiu a fumaça, eu tive uma crise de choro. Eu só sabia chorar. Glória ao Senhor, aleluia. E eu chorava. Aí eu falei assim, pastor, eu preciso de um vestido. Não, eu tô gordinha, não vou comprar nada não, pastor. Aí minha filha comprou um vestido, tem o quê? Tem Nike. Pra ela pôr na festa dela, no aniversário dela. Toda que ela não usa meu vestido. Falei, então eu pego ela pra me vestir. Quando ela trouxe o vestido, irmão, diante de Deus, o vestido tá lá. Porque o vestido tinha só um pinto azul aqui. O vestido tava com uma mancha azul. Eu falei, gente, parece que riscaram. Parece que riscaram no azul, assim, só no peito do vestido. Eu falei, gente, que loucura, vão achar que eu já sabia. Né? Eu falei, se alguém ver, vão achar que eu já sabia a revelação. Eu sabia, eu tinha certeza que era Deus. Aí a pessoa falou assim, nossa, Lei, o Senhor me dando sinais a todo tempo. O Senhor veio falando comigo a todo tempo. O Senhor ele fala com a gente através de sinais. E o sinal de Deus ele é muito lindo. Porque para a gente entender o sinal do Senhor, a gente tem que estar atenta. Às vezes o Senhor está todo momento tentando falar com a gente, às vezes o Senhor está todo momento tentando palestrar com a gente, às vezes o Senhor envia um profeta, às vezes o Senhor não envia, às vezes o Senhor envia na boca do teu filho. O que tu quer ouvir da boca dele, tu não está entendendo, porque você não está ligado no mundo espiritual. Porque o mundo espiritual, irmão, o Senhor não vai descer um anjo vestido de branco e vai te falar, não. O Senhor quer isso aqui, tu entra no teu quarto, pega uma Bíblia e fala com o Senhor que Ele vai falar contigo. Aleluia. O véu já foi rasgado, a intimidade somos com nós. E desde quando eu comecei a palestrar com o Senhor ele tem palestrado comigo. Aí hoje eu liguei para uma amiga minha que ela passou por todo esse processo comigo, ela passou o processo de separação, ela passou o processo da perda, ela chorou muito, ela me ajudou a fazer escola da minha filha. E ela postou o meu vídeo, ela postou um versículo. Eu vou falar para vocês, esse versículo me deixou totalmente desestruturado. Porque eu sabia que era o que o Senhor queria falar comigo e com a igreja hoje. E ele está lá em Números 23, 19, onde ele diz assim: Deus não é como os homens que mentem. Não é um ser humano que muda de ideia. Quando foi Deus que prometeu, ele não cumpriu. Aleluia. Ele faz e faz mesmo. Recebi ordem para abençoar e ele abençoou. E eu não posso mudar nada. Vejo que no futuro do povo de Israel não há desgraça nem sofrimento. E quando ela postou esse versículo, ela postou o meu vídeo, ela mandou um vídeo para mim chorando. Ela ainda estou muito feliz, porque eu sei o que você passou. Eu chorei com você, eu sei o seu processo. Eu falei assim, Deus, tu é fiel, porque Deus, ele cumpre. Mas antes dele cumprir, ele tem um propósito, ele tem um processo, ele tem uma promessa. E cada dia nesses 5 anos, o Senhor foi mudando em mim alguma coisa. Mesmo quando eu não via nada, eu continuava profetizando. Mesmo quando tudo estava dando errado, eu continuava profetizando. Glória a Deus, aleluia. Profetiza, igreja. Glorificado seja o seu nome, meu Pai. Desistir, eu nunca sequer cogitei quem foi. Toda honra é sua, Senhor. Eu falei assim, nossa, se o Senhor é terrível, sabe por que Deus não me deu minha filha, meu filho antes? Porque eu não estava capacitada para receber ele. Glória a Deus, Senhor, aleluia. Porque primeiro ele precisava forjar o meu caráter em Cristo. Primeiro ele precisava se aproximar de mim. Primeiro ele precisava me fazer conhecer ele. Para que hoje eu não tivesse dependente de nada nem de ninguém, a não ser só dele. Glória, Senhor. Eu falei assim, Senhor, tu é maravilhoso. Porque tudo aquilo que o Senhor me prometeu, ele tem cumprido. Aleluia. Glória a Deus. Era o tempo dele, mas ele é fiel. Quando ele fala, ele cumpre. Esse louvor, ele fala sobre uma mulher que foi fechada madre. Olha que loucura, o nome do louvor é muito forte, livramento. Quando a Mariana me entregou esse louvor, eu estava separada, eu não pensava em engravidar, eu não pensava em casar, eu não tinha nenhum projeto. A minha vida estava totalmente, não nos pés à deriva não, irmão, mas a minha vida estava totalmente sobre o meu controle. Ali quem decidia o que ia fazer era eu não tinha botado a minha vida na mão do Senhor. E quando eu me separei do meu esposo, eu falei com o Senhor, eu fiz uma oração sincera, eu falei assim, Senhor, a partir de hoje eu quero o que tu queres para mim, eu não quero mais escolher.
Eu não quero mais tomar minha postura, eu não quero mais tomar minha decisão. Eu quero ter uma caminhada contigo e eu quero que o Senhor venha falando comigo, passo a passo, onde o Senhor quer que eu esteja. Glória a Deus. E nesses 5 anos, eu não entendia, né? Aí eu gerei, eu perdi. No parto, o médico deu uma injeção abortiva em mim. Ou seja, minha filha morreu na hora. Eu quase morri, mas o Senhor me livrou. E aquilo foi um tratamento muito grande de Deus. E até mês passado eu tinha a minha promessa só até a metade da música. E quando foi assim, no mês passado que eu comecei eu descobri que eu estava gerando, aí eu entendi. Porque o Senhor nessa música, Ele me entregou que Ele ia fechar a minha madre, Ele me entregou que Ele ia, de um tempo novo ia chegar, Ele me entregou o nome do meu filho. Aleluia. Ele me entregou tudo, irmão. Então assim, Deus erra, Deus não erra. Só que eu não estava atenta para ouvir o que Ele tinha para me falar. Eu não estava entendendo o que Ele queria me passar com essa música. Eu não estava entendendo. Então, para mim, ela era só uma música. Hoje eu falo para você, hoje ela é além de uma música. Ela conta uma história minha que nesses 5 anos eu vim passando com o Senhor. E eu falei assim, Deus, Tu és fiel. E assim como o Senhor um dia falou comigo, através da boca de profetas, que não era para mim ser, não era para mim pedir dons, não era para mim querer ser profeta, não era para mim querer saber pregar bem, era só para mim buscar a face dele, declarar por todo lugar que eu passasse o que ele fez na minha vida. Que através do meu testemunho o Senhor iria alcançar vidas. E eu falei, Senhor, que todo mundo falar, vou fazer um estudo para falar lá mesmo. Tu falou, não. Fala o que eu fiz na tua vida, porque através do teu Glória, Senhor. de outras pessoas. E eu quero que você se louvou, mas eu tenho muito carinho. Porque hoje eu fico pensando assim, eu falo, Senhor, Tu é perfeito. Do mesmo jeito que o Senhor falou comigo e eu não estava atento, eu creio que o Senhor tem falado com pessoas aqui que também estão dispersas. Então que a gente venha a todo momento pedir ao Senhor, irmãos, o processo não é fácil. Eu sei que eu passei nesses 5 anos, meu marido não é crente, minha família não é cristã. Eu tô lá em casa, eu costumo falar que eu sou a ovelha muda da família. Porque quando todo mundo está em festa, todo mundo está curtindo, eu estava buscando no Senhor. Quando o médico falava assim para mim, vai tomar um antidepressivo, porque eu tive depressão pós-parto, eu estava buscando a face do Senhor, porque eu entendia que aquilo ali não era uma doença humana, aquilo ali era o meu tratar espiritual. Então tem coisas na nossa vida que a gente está tratando como humano, mas é o Senhor querendo nos achegar até Ele, falando assim para mim, traga da forma certa e vai dentro da minha palavra. Aleluia, meu Pai. Glória a Deus. Começar a declarar tudo na tua vida, em cima do que o Senhor te prometeu, as promessas chegam. E hoje eu vejo o Senhor cumprindo mais uma promessa na minha vida, dentro de várias. Eu sou muito grata ao Senhor. Eu sou muito grata por tudo que o Senhor tem feito por mim, pela minha casa, pela minha família. E quando eu joguei aquela fumaça do jogo, eu falei, nossa, Deus, Ele é perfeito. Deus, Ele é perfeito, Deus, Ele é fiel. Deus, Ele sabe o momento certo de tudo. Deus, Ele sabe o momento certo de chegar. Deus, Ele sabe o momento certo de agir. E como a palavra que a minha irmã postou para mim hoje, Ele não é filho do homem para que minta. Glória a Deus. Você se louvou, mas durante muito tempo Ele foi um louvor de tristeza. Porque eu só via Ele como um livramento que Deus me deu, uma perda. Eu tinha esse louvor como forma de, tipo assim, Ele marcou a perda da minha filha. Aqui o Senhor estava me entregando que Ele ia fechar a minha madre. Mas eu esqueci que do mesmo jeito que Ele fechou a minha madre, que Ele também profetizou para mim que Ele me entregaria o Samuel. Glória a Deus. Então tudo que o Senhor te entregar, pode ser que tenha um antes, mas também tem um depois. Aleluia. Porque o Senhor, Ele não é Deus de meio nem de início. O Senhor, Ele é Deus que está no início, no meio e no fim. Glória a Deus. O que Ele faz é perfeito. E eu queria muito que a igreja você se louvou com carinho. Eu sei que o Senhor vai falar com corações aqui. Aleluia. Grandes coisas Ele tem para fazer na nossa vida. Mas se hoje eu estou aqui, é porque até as minhas fraquezas eu tenho entregado para o Senhor. Glória a Deus. Eu não estou conseguindo congregar direito, eu estou passando por problemas de saúde, a gente grava no posto de remédio, tem um monte de coisa, né? Irmão, mas eu estou dentro da minha casa, eu estou passando, eu estou profetizando, eu estou buscando. Glória a Deus, aleluia. Que a gente tem
jogar nossa dependência totalmente no Senhor. Porque quando Ele entrega, não é sobre cadeira, não é sobre público, não é sobre microfone, não é sobre nada disso. É sobre que todo momento Ele só quer que o nome dele venha a ser glorificado. Oh, glória, Senhor, aleluia. Uma porta aberta foi a quem fechei. Vamos louvar Jesus. Oh, glória, Senhor, aleluia. A velha amizade foi eu quem tirei. Aleluia. O relacionamento que você pediu. Deus está falando para a igreja. Eu sei, fui eu. Glória a Deus, aleluia. A oração que Deus te não respondeu. Tudo é Deus. Oh, glória, Senhor. Eu prefiro te ver coisas do que te Até a sua madre me encerrou. Fui eu. E você sofreu. Eu sei sofrer. Vamos chorar. Silêncio decide quebrar. Oi, Deus. Silêncio Vai quebrar a porta. tudo aquilo que não é de Deus. Fui eu. Com alegria. Foi livramento, foi eu te guardando. Sei que sofreu, não entendeu, estava te ensinando. Foi livramento, você só sofreu agora. Eu não compliquei, não errei. Amanhã acontecerá. Temos detalhes da tua história. Silêncio decide quebrar. Hoje preciso pra explicar tudo aquilo que não entendeu. Fui eu. Foi livramento, foi eu me guardando. Eu sei que sofreu, não entendeu, estava silenciando. Foi livramento, você só foi Louvado seja o nome do Senhor, meu Pai. Obrigado, Deus. O tempo novo irá chegar. Deus Samuel irá carregar. Mas o Deus que Deus Samuel. um tempo novo irá chegar. Deus Samuel irá carregar. Tu vais superar tudo que Deus enviou. Foi livramento, foi eu te guardando. Cura o teu povo, Eu Deus. sei que sofreu, você não entendeu. É porque estava te ensinando. Foi livramento, você só foi aleluia, aleluia, aleluia.
viver, nunca errei, amanhã agradecerei. Oh, aleluia! Aleluia, aleluia. Glória ao Senhor, meu Deus. Oh, aleluia! Louvado seja o seu nome, Pai amado. Obrigado, Deus. Aleluia! Obrigado, Senhor. Glória ao Senhor, aleluia. Pode aplaudir a Jesus.